Os europeus não têm filhos suficientes para manter o atual nível de população do continente. Essa foi a conclusão de uma pesquisa realizada pelo Instituto Max Planck de Pesquisas Demográficas, que tem sede na Alemanha. De acordo com o estudo, que será publicado na revista especializada Demographic Research, o chamado nível de substituição, que é de 2,1 nascimentos por mulher, é bastante inferior em países do sul e do centro da Europa. Os índices de natalidade nesses lugares estão entre 1,3 e 1,5 nascimentos. Enquanto que na França, Grã-Bretanha, Irlanda e nos países nórdicos a natalidade aumenta. Lá os números oscilam entre 1,8 e 2 filhos por mulher. Os sociólogos explicam que a diminuição de nascimentos em todo o continente se deve pelo fato de que muitos casais adiam até uma maior idade a formação de uma família, em muitos casos por causa dos estudos e da insegurança laboral. A pesquisa também destaca que a imigração levou a uma melhora dos índices de natalidade na Europa. No caso de alguns países como Espanha, Portugal, França, Itália, Áustria, Alemanha e Grã-Bretanha, os imigrantes fizeram aumentar, entre os anos de 1997 e 2006, os números de nascimentos de 3% para 8%. Agora a explicação da tabela sobre a expectativa de vida na Europa. A Alemanha tem seu crescimento demográfico muito baixo, de menos 0,04%. Sua expectativa de vida é de 75 a 81 anos de idade. Seu IDH é de 0,921. A França tem seu crescimento demográfico de 0,36%. Sua expectativa de vida é de 75 a 83 anos de idade. Seu IDH é de 0,924. A Itália tem seu crescimento demográfico de menos 0,13%, que também é negativo e muito baixo. Sua expectativa de vida é de 75,5 a 82 anos de idade. Seu IDH é de 0,909. Já o Reino Unido tem seu crescimento demográfico de 0,18%. Sua expectativa de vida, que hoje é de 76 a 81 anos de idade. Seu IDH é de 0,923. E a tabela sobre a mortalidade. A Albânia tem um analfabetismo de 17%. Seu IDH é de 0,725. Sua mortalidade infantil é de 25%. A Bulgária tem seu analfabetismo de 15%. Seu IDH é de 0,722. A mortalidade infantil é de 15%. Já a Moldávia tem seu analfabetismo de 11%. Seu IDH é de 0,699. Sua mortalidade infantil é de 20%. A Romênia tem seu analfabetismo de 18%. Seu IDH é de 0,772. Já a mortalidade infantil é de 22% de sua população.
Hoje iremos estudar a população da Europa, que possui aproximadamente 750 milhões de habitantes, tem uma elevada densidade demográfica e alta taxa de urbanização. As regiões com 100 habitantes por quilômetro quadrado se dividem por duas faixas. Essas grandes concentrações populacionais correspondem às áreas industriais. Atualmente, o crescimento da população não apresenta altos índices devido ao controle da natalidade. Os países como a Rússia, Alemanha, Reino Unido, França, Itália e Ucrânia são os mais populosos de toda a Europa. Já os mais povoados são Holanda, Bélgica e Reino Unido. As cidades consideradas as maiores deste continente são Londres, Paris e Moscou. Entra em destaque também a elevada urbanização da França e da Inglaterra. Os europeus não formam um grupo étnico uniforme por conta dos diversos povos que habitaram desde a pré-história, ocorrendo assim uma miscigenação. E com a invasão dos bárbaros que vieram da Ásia, outras novas misturas surgiram, que se dividem em 9 grupos. Eles são germanos, latinos, eslavos, grecos e lírios, fino-úgricos, celtíberos, turco-búlgaros, leto-lituânios e judeus. A Europa é densamente povoada, onde regiões como a Noruega e parte central da Espanha acabam por serem semelhantes à densidade da população brasileira. As correntes migratórias sempre tiveram maior movimentação no continente europeu desde 1950, com a chegada do Mercado Comum Europeu, ou União Europeia. Nas décadas de 60 e 70, os italianos, portugueses, gregos e espanhóis migraram à procura de emprego, indo para a França, Suíça e Alemanha, que na época eram países desenvolvidos. Esses imigrantes ocuparam a mão de obra pesada, já que a população nacional optava por trabalho mais leve. Neste mesmo período, o continente começou a entrar em crise econômica e, por volta de 1973, uma parte desses imigrantes passaram a ser uma preocupação, acarretando em desemprego para muitas pessoas com trabalhos onde se pagavam bem pouco pelos seus serviços. No final dos anos 80 e no início dos anos 90, ocorreram migrações para o leste europeu, indo em direção dos países mais industrializados da Europa Ocidental. E a intensa migração da mão de obra de países subdesenvolvidos em direção da Europa acabou se tornando um sério problema nesta época, provocando a xenofobia. Participe do Colégio Web através do Twitter, no endereço colégioWeb.com.br/Twitter ou acesse o site colégioWeb.com.br. A gente se vê!